nós vamos entrar nos primórdios do ocultismo e batalha espiritual. O início do ocultismo e a relação com a idolatria. Ok? Muito bem. Vamos falar desse sujeito. Nimrod. Inclusive o vídeo do pastor Lucas falava sobre Nimrod, não foi? Vocês viram? Você sabe quem é Nimrod? Aí alguém falou assim, meu tio que não era. Muito bem. Nimrod está registrado em Gênesis capítulo 10. Quem foi Nimrod? Gênesis 10. Nimrod, o fundador da cidade de Babilônia, cerca de 180 anos após o dilúvio, nos dias de Noé. Nimrod era bisneto de Noé, de acordo com Gênesis 10:1, 10:6, 10:8 a 12. Nimrod ficou conhecido como poderoso caçador em oposição a Jeová. Ele foi o líder na construção da Torre de Babel religiosa para neutralizar a ordem de Deus de que o povo se espalhasse e enchesse a terra. A obediência a essa ordem teria estabelecido baluartes na adoração verdadeira em toda a terra. Mas Nimrod apareceu como um herói para os seus seguidores. Então, irmãos, isso aqui é importante. O Nimrod é uma figura, a Bíblia não fala muito dele, mas ele é a figura central do ocultismo e da idolatria. E eu vou explicar para vocês. Você sabe por que o mundo foi destruído em água? Por que Deus destruiu o mundo em água? Por que a terra foi destruída? Ou melhor, perdão, deixa eu me corrigir. Por que aquela primeira geração de seres humanos foram destruídos? Você pode dizer? Gênesis capítulo 6, ele chama Noé e diz, vou dar cabo de toda a vida humana, porque a terra está cheia de violência, maldade. Mas Deus fala uma coisa interessante, ele não destruiu a terra, porque a terra tinha idolatria. Não é verdade, Gustavo? Então, vamos imaginar aqui comigo. Os seres antediluvianos, os descendentes de Caim, principalmente os descendentes de Caim, eram cruéis. Cruéis. E foram tão cruéis que Deus decidiu destruir a humanidade. E Deus destruiu a humanidade não porque eles eram idólatras, pelo contrário, a humanidade acreditava em Deus. Porém, a humanidade acreditava em Deus, mas era uma humanidade violenta. A gente não tem noção do que era aquela humanidade. Se você imagina hoje a violência, alguém falou assim, um dia falaram assim, pastor, mas esse mundo está terrível, né? Quanta violência. Eu falei, nada, rapaz, hoje está sossegado. Eu falei, mas por quê? Porra, violência mesmo, Deus destruiu o mundo. Então quer dizer que nós estamos melhor do que aquela turma, né? Então a terra estava cheia de violência e Deus destruiu. Mas ele não destruiu porque existia idolatria. Isto me leva, aí vamos na lógica aristotélica, isso me leva a acreditar que a idolatria começou pós o dilúvio. Antes não. Agora, se ela começou após o dilúvio, a pergunta é, quem começou? Quem foi o ser humano que começou a mexer com o ocultismo? Quem foi o ser humano que começou e que lançou no seio da humanidade idolatria? De onde que veio a idolatria? Quem começou com a idolatria? Quem que criou os deuses? Quem foi que mexeu com isso? Quem foi que manipulou as trevas? Quem foi que fez o primeiro sortilégio? Quem foi o primeiro que evocou os demônios? Quem? Essa é a pergunta.
Nós encontramos Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod era um sujeito, conforme eu li nesse slide, ele era bisneto de Noé, viveu cerca de 180 a 200 anos depois do dilúvio, já em outras gerações. E o Nimrod foi um sujeito que ele não aceitou o que Deus fez. O que Deus fez? Deus destruiu a humanidade primeira. E o Nimrod, ele não aceitou Deus ter destruído os seus parentes, porque tudo era parente. O Nimrod foi o primeiro ser humano a questionar a autoridade de Deus. O Nimrod foi o primeiro ser humano a ter ódio de Deus. O Nimrod foi o primeiro ser humano a desafiar Deus. E o Nimrod foi o primeiro ser humano que disse assim: eu vou destruir Deus. A construção da Torre de Babel, lembra? Quem foi que construiu a Torre de Babel? O Nimrod. E o Nimrod queria construir a Torre de Babel com um propósito. Deus não é confiável. Ele pode acabar de novo com a humanidade com o dilúvio. Eu vou construir uma torre tão alta que chegue até ele. E se ele tentar destruir o mundo de novo, nós seremos salvos. O Nimrod, ele se tornou uma pessoa carismática. Ele se tornou um líder. Ele se tornou uma pessoa popular. Ele se tornou uma pessoa querida. Ele se tornou uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e ele dizia, de acordo com documentos históricos extrabíblicos, o Nimrod dizia: não adorem a Deus, Deus não é digno de adoração, não amem a Deus, Deus não é... Confiem em Nimrod. Aliás, Nimrod, que significa o rebelde, não é nem o nome dele. Nimrod é o adjetivo que criou para ele. Veja, ele se despersonalizou. Por exemplo, quando uma pessoa, ele assume muito uma situação, ele se despersonaliza. Aí é o leproso, é o mentiroso, é o preguiçoso. Então você vai observar que quando certas características, uma pessoa assume muito fortemente umas características, ele se despersonaliza, ele se torna aquilo. Vocês estão entendendo? Então, Nimrod, o nome dele não era Nimrod. Nimrod significa o rebelde. Não é que o nome dele significava rebelde. Não, a palavra Nimrod significa rebelde, mas o nome dele não sabemos. A Bíblia, quando comenta do Nimrod, não chama ele pelo nome, já chama ele pelo que ele é. O que ele é? Rebelde. Rebelde contra o quê? Contra Deus. O Nimrod, ele começa a semear no coração da humanidade recém-criada uma dependência dele. Ele faz com que as pessoas dependam dele. Foi baseado nisso que ele construiu Babilônia. Babilônia foi construída por Nimrod. Ele era um arquiteto. Você acha que está ruim? Vai piorar. A esposa dele chamava Semíramis. Só que Semíramis, a esposa dele, era a mãe dele. Olha que loucura. Então, veja, o Nimrod, ele constrói a Babilônia civil, e a Semíramis, ela se torna uma figura deificada para aquela cidade que ele se construiu. Preste atenção, a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 17, 18, que Babilônia é a mãe das meretrizes. De acordo com a Bíblia, o que é considerada prostituição espiritual? O que era considerado na Bíblia, é considerado na Bíblia, prostituição espiritual.
Não foi isso que Deus disse para o povo de Israel? Esse povo de Israel é um povo adúltero, porque eles deixaram eu que sou o marido e vão após outros deuses. Não foi isso a denúncia do Senhor? Ora, preste atenção, vamos pensar aqui, pessoal. Se Babilônia é a mãe das meretrizes, então Babilônia, ela não era só uma cidade. Babilônia era o quê? Era um sistema anti-Deus. Preste atenção. Os patriarcas nunca moraram em cidades. Vocês já repararam isso? Por que os patriarcas, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, por que eles nunca moraram em cidades? Porque cidade sempre se tornou sistema contra Deus. Por isso que eles moravam em tendas. Não é? Eles não moravam em tendas? Eles moravam em tendas porque cidade para eles era acúmulo de maldade contra Deus. Ok? Está indo bem? O Nimrod, ele constrói Babilônia, mas a construção da Babilônia, mais do que uma cidade construída, ele estava levantando o império do mal contra Deus. Agora, preste atenção. Se a Bíblia em Apocalipse diz que Babilônia é a mãe das meretrizes, opa, isso significa que a idolatria começou onde? Na Babilônia. Lógico. O que é uma mãe? O que é uma mãe, Ana? Ela está gerando um filho. Que filho que Babilônia gerou? Idolatria. Agora, se Nimrod, ele é esse fundador da Babilônia, ele é esse rebelde, a idolatria quem começou? Nimrod. Opa! A gente está achando o furo da bala. Quem começou com o ocultismo na história da civilização pós-dilúvio? Quem foi o primeiro sujeito na história da civilização pós-diluviana a invocar as trevas? Primeiro feiticeiro. Primeiro mago da magia negra. Nimrod. Quem é o pai da idolatria? Nimrod. Preste atenção, pessoal. Preste atenção. Satanás encontrou em Nimrod o que ele não encontrou nos anjos quando ele pecou. Satanás encontrou em Nimrod um ser humano maravilhoso. Eu gosto de dizer que Nimrod foi esse portão dimensional do mal que ele se abriu para o mundo. É como se fosse assim, a partir dele todos os demônios e todas as trevas chegou para a humanidade de maneira oficial agora. Foi Nimrod. Lá em Gênesis 10:1 diz, 10:1 diz, são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Aí fala do nome dos filhos. Né? Depois do versículo 6, ele vai dizer, os filhos de Cam, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabã e Dedá. Cush gerou... Preste atenção. Noé tinha 3 filhos. Sem, Cam, Nimrod é da descendência de qual dos 3 filhos? Cão. Qual foi o filho que foi amaldiçoado? De Noé? Cão. Como diz o povo, pegou a visão? Então vamos continuar.
enciclopédia McClintock Strong diz o seguinte comentário sobre Nimrod. O que Nimrod fez ao sair no encalço como caçador era o primeiro indício do que conseguiu como conquistador. O significado, então, será que Nimrod foi o primeiro, depois do dilúvio, a fundar um reino, a unir os espalhados fragmentos do domínio patriarcal e a consolidá-los sob si próprio como único cabeça e senhor. E tudo isso em desafio a Deus, pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico. Então preste atenção, isso aqui é importante. O que ele faz? Ele domina os patriarcas. Ou, em outras palavras, ele subjuga os outros parentes. Os descendentes de Javé e os descendentes de Sem são aglutinados nele. E aí Satanás encontra em Nimrod um ser humano perfeito. Ele tem ódio de Deus, ele é rebelde contra Deus, ele quer vingança contra Deus, ele não aceitou o que Deus fez destruindo os seres humanos anteriores. É esse ser humano que eu vou trabalhar dele. E começa em Nimrod, pessoal. A idolatria, ele cria a idolatria, ele cria a religião falsa, ele cria a religião da maldição, ele cria o ocultismo, ele cria a bruxaria, ele cria a maldição. É esse homem. E começou nesse homem. Em Gênesis 10, 8 a 11, aprendemos que Nimrod estabeleceu um reino. Portanto, seria de se esperar encontrar também na literatura do Antigo Oriente Próximo uma pessoa que fosse um tipo ou exemplo para outras pessoas seguirem. E havia. É uma história bem conhecida, comum na literatura suméria, de um homem que se encaixa na descrição. Além dos sumérios, os babilônicos escreveram sobre essa pessoa, os assírios da mesma forma, os hititas. Mesmo em Israel foram encontradas tábuas com o nome desse homem. Ele era, obviamente, o herói mais popular do Antigo Oriente Próximo. Veja, nessas culturas se falava de um homem chamado Nimrod. Os sumerianos, os acadianos, os hititas, para você ter uma ideia, olha a fama do Nimrod. Os hititas eram um povo que habitava onde hoje é a Turquia. Olha a fama dele, como se alastrou pelo mundo conhecido. Em outras palavras, o Nimrod, ele conseguiu abarcar o máximo que ele podia, e o pior, ele levou os seres humanos a odiarem a Deus. Só que não com todos, mas a maioria. Continuando. Ele era um homem poderoso que criou um sistema político em oposição a qualquer regra ou obediência a Deus. Ele formou o primeiro império político verdadeiro e construiu uma grande cidade-nação. Ele autorizou a construção de um zigurate, uma torre, que seria usado para adorá-lo como um deus. Foi Nimrod quem os excitou a tal afronta e desprezo a Deus. Um homem ousado e de grande força de mão. O principal é que sua vida e lenda se tornaram base para muitas religiões e crenças falsas que ainda temos hoje. Em Nimrod começou a idolatria como a conhecemos, e dele se criou todo o paganismo que permeou o mundo antigo, chegando até os nossos dias. Ele foi a porta dimensional do mal em nosso mundo, o primeiro ser humano a fazer um pacto com o diabo, que encontrou em Nimrod um hospedeiro perfeito para levar os homens à destruição pelo caminho da idolatria. Então, quando a gente fala de ocultismo, e quando a gente fala de idolatria, quando a gente fala de paganismo, nós estamos falando de Nimrod. E pessoal, nós vivemos hoje em dia um neopaganismo que vem de lá. E mais. O caminho de Nimrod para a grandeza, compartilhando que ele se tornou um rei dos reis, derrotou seus inimigos
e também se tornou o primeiro proprietário de escravos da história pós-diluviana. Ele fez de Sindar sua cidadela, e em algum lugar por volta dessa época, Nimrod e Semíramis se declararam deuses. Aparentemente o sucesso subiu à sua cabeça. Foi dessa arrogância que Nimrod construiu a Torre de Babel, e a construiu por 2 motivos: para interagir com os deuses e para fornecer uma fuga caso Deus envie outro dilúvio. Esse documento é um Talmud babilônico. Erubim 53a declara: então por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. O nome Nimrod deriva-se de Mahadá, ele se rebelou, ele deserdou. Esse homem, Flávio Josefo, historiador judeu, o mais respeitado de todos, dizia o seguinte: pouco a pouco transformou o estado das coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuadamente dependentes de seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição de seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir esse conselho, achando-se ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ele subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Então, a construção da Torre de Babel foi uma das maneiras que Nimrod fez para desafiar Deus. E quando Deus viu a torre construída, o que Deus fez? Confundiu as línguas. Hã? Então veja, os irmãos estão entendendo bem? O que vocês estão ouvindo aqui hoje é uma riqueza, pessoal, de história e cultura. História e cultura. Então, aprenda bem isso, para que você entenda e faça a leitura do mundo como está hoje. Hoje o mundo ele é um sistema anti-Deus. Por isso que o cristão vive sempre em batalha espiritual. Porque nós estamos lutando, na verdade, também contra esse espírito de Nimrod que permeia esses milênios. Então, o que a gente entende de maldade, de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, de demonismo, de satanismo, é herança desse homem que começa essa ação contra Deus. Fala ali. Era o monoteísmo. Aí depois ele começa. Ele que começa. Aí ela está perguntando, até Nimrod era monoteísmo? Era. Até o dilúvio, era. Ninguém conhecia outro Deus. Não existia. Foi boa a sua intervenção. Pessoal, antes do dilúvio, nenhum ser humano cogitava deuses. Ninguém falava isso. Porque na cabeça das pessoas, por mais que eles eram invadidos de violência, jamais, e claro que a gente sabe que a violência deles era uma violência estimulada por Satanás, mas não havia uma religião formal, institucionalizada, especificada para adorar deuses, entendem? Porque ninguém tinha a coragem de fazer isso, ou a ideia disso. Ninguém teve essa brilhante ideia de criar deuses, porque todo mundo sabia que só tinha um Deus. O Nimrod, ele fez o seguinte: então, vou continuar afrontando Deus, eu vou criar deuses e deusas. E olha, depois eu falo. Esse aí é um documento de um discípulo de um rabino chamado Jonathan Ben Uziel. Ele disse o seguinte sobre Nimrod: ele os persuadiu a não atribuí-lo a Deus, como se fosse por meio dele que eles fossem felizes. Então o Nimrod dizia: se vocês querem ser felizes, escutem a mim, não escutem a Deus. Se vocês querem justiça, não escutem a Deus, escutem a mim. Ele também mudou gradualmente o governo em tirania, não vendo outra maneira de desviar os homens do temor de Deus,
mas levá-los a uma dependência constante de sua potência. Ele também disse que se vingaria de Deus se tivesse a intenção de afogar o mundo novamente. Para isso ele construiria uma torre alta demais para as águas para poder chegar, e que ele iria vingar-se de Deus por destruir seus antepassados. O sistema religioso da Babilônia tinha muitos segredos, mistérios, nos quais eles iniciavam seus seguidores. Esses ritos incluíam a prostituição masculina e feminina, que venerava a mãe e a criança. Essa religião se espalhou pelo mundo então conhecido: Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, Tiro, Nínive e Roma. A antiga Babilônia é a melhor compreendida como um arquétipo, cabeça de toda resistência mundana arraigada a Deus. Babilônia é uma realidade transhistórica, incluindo idolatria e ocultismo. Tudo bem para vocês? Está entendendo bem? Sim, meu irmão. Isso. Sim, sim. Então, você falou bem. Gente, se tem um pecado que Deus abomina, é o pecado que se chama pecado da incredulidade. Só que incredulidade, viu, não é duvidar que Deus existe. Isso é ateísmo. Incredulidade não é duvidar se Deus existe. Incredulidade é duvidar do caráter de Deus. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o seu nome mesmo? Ei, você, corintiano? Robson. Robson, você é pecador, não é? Você tem consciência disso? Robson, você é pecador, ok. Então eu posso esperar qualquer coisa que não presta da sua parte. Ué, o que você espera de um pecador? Não é? Robson, se você der a sua palavra para alguém, por exemplo, você fez uma promessa para alguém: amanhã eu vou lá te ajudar. Você cumpre a sua palavra, não cumpre? Viu? Aqui é revelação. Aqui já é revelação. Aí, Robson, aí você fala bem assim: amanhã eu vou lá te ajudar. Você cumpre a sua palavra, não cumpre? Geralmente você cumpre, não é? Mas se alguém falar bem assim: cumpre nada, rapaz, você só fala de boca, você não é homem para cumprir sua palavra. O que você vai sentir? Qual pessoa, que tipo de sentimento uma pessoa vai ter se alguém duvidar da honra dele? Se o Robson, que é um pecador miserável, ficaria irado se alguém duvidasse do que ele falou, imagina um Deus que não peca. Se Deus falou, ele não vai fazer nada. Deus falou? Não vai fazer não. Foi por isso que morreu toda aquela geração no deserto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que o povo pereceu no deserto por causa do pecado da incredulidade. Mas incredulidade é quem não acredita em Deus. Não tem nada a ver com isso. Isso é ateísmo. Incredulidade não é duvidar se Deus existe. Incredulidade é duvidar do caráter de Deus. O que Nimrod fez? Que foi a sua pergunta. Eu não posso contra ele, mas eu duvido, eu vou ofendê-lo dizendo que eu não acredito nele. Isso é incredulidade. Muito bem. Vamos partir para finalmente. Ixi, já falei demais. Está acabando a água. Veja. O Nimrod se coloca para as pessoas como um Deus. Ele vai criar deuses. Quem vai ser o primeiro Deus? Ele. Ele vai. Agora, ele se tornou um Deus que vocês conhecem. Baal. Nimrod é o famoso Deus Baal.
Essa estatuetinha, ela é uma estatueta de Deus Baal, que foi encontrada pelos arqueólogos. Agora eu pergunto, qual foi o maior inimigo do povo de Israel em termos de divindades? Baal. Baal não era um deus dos cananeus. Baal era uma divindade internacional. Baal, ele era adorado em todo o globo. Baal foi o principal deus do Antigo Testamento. Ele tinha um nome humano, qual era? Ou pelo menos um apelido? Nimrod. Vai piorar. Antes, Semíramis foi a mãe dele, esposa. O nome dela, Astarote, que também o povo de Israel adorava. Baal e Astarote eram marido e mulher. Nimrod, Semíramis. Os zigurates que eles construíam, os zigurates eram as pirâmides. Eram altares de adoração para eles. Ó, situação interessante. A versão acadiana desse nome é Bel, como em Babel. Tanto Nimrod quanto Semíramis afirmavam ser Baal e Astarote, a rainha do céu. O profeta Jeremias, eu gostaria que alguém lesse. Agora a gente começa a identificar as coisas. Está indo bem para vocês? Jeremias 7,18. Alguém lê para nós, por favor? Por favor. Vocês vão sonhar com Nimrod hoje, hein? O que diz Jeremias 7,18? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e outras falsas divindades. Tudo isso para lhe ferir e provocar a minha ira. Preste atenção nessa fala final do profeta, que Deus disse: tudo isso para me provocar. Quem é que provocou a ira de Deus? Nimrod. Como que ele provocou? Aliás, ele vivia provocando a ira de Deus. Criando. Então, quando Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, ele está fazendo referência a quem? A Nimrod. Ele sabia, Deus sabia que ia ser um tropeço em Israel. Ele sabia. E aí nós não vamos ver por causa do tempo, mas os outros textos, Jeremias 44, 17 e 19, Jeremias 44, 25, ele faz referência a Baal e Astarote, a rainha do céu. Por que rainha do céu? Por causa da torre de Bel. Bel é o nome Baal em acadiano. Torre de quem? Torre de quem? Baal. A torre de Babel, na verdade, era a torre de Baal. Ou a torre de Babel era um ícone de idolatria a Nimrod. Para me provocar a ira, diz o Senhor. Agora você pode imaginar um trem desse? Acabou ali? Acabou ali, Lucas? Então, eu vou terminar aqui. Vixe, 1h20. Deixa eu terminar aqui. Preste atenção. Os escritos vão dizer que os descendentes de Sem ficaram tão irados com Nimrod que mataram Nimrod.
Não terminei de ler ali não. Baal e Astarote assumiram muitos nomes ao longo dos tempos. Zeus e Hera para os gregos, Osíris e Ísis para os egípcios, Júpiter e Juno para os romanos, Marduk e Sarpanitu para os babilônicos. O mesmo Deus. Ou seja, a idolatria e o ocultismo de Nimrod se espalhou com outros nomes, conforme a cultura, mas é a mesma pessoa. Então, se você estudar a cultura egípcia, Osíris e Ísis, o Osíris e Ísis, eles eram um parentesco. Eles eram mãe e filho também. Então, os escritos vão dizer que a família de Sem, os descendentes de Sem, ficaram tão frustrados e irados com o que o Nimrod fez, que eles mataram Nimrod e esquartejaram ele. Preste atenção. Mas sobrou o pênis dele. O pênis dele se tornou mágico. A Semiramis usou o pênis dele nela, ela ficou grávida de um filho chamado Misraim, que foi o camarada que começou os egípcios. Agora eu digo para você, como que era a cultura egípcia? Completa de idolatria e ocultismo. Você que vê essas coisas do Egito, pirâmide, aqueles símbolos egípcios, inclusive, está aqui o nome dele, Misraim. Preste atenção. Vocês já viram os obeliscos que existem por aí? Os obeliscos são chamados falo. Falo é referência a pênis do homem. O obelisco começou a ser construído aonde? Egito. Quem é o pai dos egípcios? Misraim. Tudo vai se afronta a Deus. Afronta a Deus. Se você estudar a cultura egípcia, você vai ver que Osíris foi morto pelo irmão esquartejado. É a mesma literatura de Sem, da família de Sem, irado com Nimrod, que mata e esquarteja ele. Muito bem. Hoje, nós tivemos uma boa jornada, não é? Nós aprendemos hoje como que começou o ocultismo, o que é o ocultismo, o que é a espiritualidade, onde ela está presente na cultura nossa, qual a importância da espiritualidade na experiência humana, e vimos também quem começou o ocultismo, quem foi o homem que começou a idolatria, por que ele começou a idolatria e de que maneira ele fez isso. E toda aquela idolatria que você vê, toda a idolatria que você vê em Israel, começou com Nimrod. E Deus ficou irado com Nimrod. Muito bem, perguntas, irmãos, estejam à vontade. Sim, sim, mãe e filho, aham. Na verdade, gente, a idolatria, ela é uma coisa chamada ocultismo. Por detrás de todo ídolo tem o quê? Um demônio. Falar nisso, semana que vem, eu vou falar sobre anjos e demônios. E na última terça, eu vou falar sobre a influência do ocultismo no nosso mundo. Tá ok? Eu acho que a última lição vai ser mais importante do que da próxima. Mas, semana que vem, venham,
traga algum visitante, venha com a mente aberta, porque você vai ouvir um monte de heresia. Ok? Nós vamos... eu não sei se eu vou ter tempo, vocês, ou a Vânia, mais o pastor Lucas, a Ana. Eu fui muito denso quando eu falei sobre anjos e demônios. Eu não sei até que nível eu vou poder falar para vocês, ou até mesmo o tempo que eu vou ter, mas vai ser muito esclarecedor para vocês. O cristão, ele tem que saber o máximo que ele puder sobre os mistérios da Bíblia que Deus deixou revelado, basta a gente estudar. Outros não, outros mistérios não tem jeito, mas alguns que a gente chama de mistério, não é mistério, é porque a gente não estuda mesmo, é que a gente não estuda. Mistério de Deus é mistério de Deus, agora há mistérios que não é, simplesmente a gente não estudou sobre eles. Gente, alguma pergunta? Vocês estão assim, parece que meio... Uau! É interessante estudar, não é? É verdade, é importante. Agora, graças a Nimrod, estamos aí com esse ocultismo no nosso mundo. Mas Deus, nós temos Jesus Cristo, né? Que venceu as trevas. Ele é a luz do mundo. Ele veio para romper com todas essas maldades que existem. Então, semana que vem eu vou falar sobre anjos e demônios, vou falar sobre o diabo, os anjos maus, anjos e demônios não, vou falar dos anjos maus e demônios, e na última eu vou falar sobre a influência do ocultismo no mundo moderno. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta jornada que tivemos hoje aqui, muito boa. Eu espero que as informações que eu passei para os irmãos possa ser pacífico na mente deles, Senhor. Que o Senhor Deus, pela tua boa mão e pela tua graça, esteja concedendo para eles o aprendizado que é tão importante na vida da gente. Parabéns, Senhor, ao pastor Lucas, que se importou e trouxe esse estudo para a sua igreja, para a vigilância da igreja, conhecimento da igreja. Assim eu peço a tua bênção. Dá a todos nós uma ótima noite de repouso e descanso. Em nome de Jesus, amém.